está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como tem sido o papel das mulheres no espaço eclesial e particularmente na pastoral da juventude? No Religare de hoje eu recebo a psicóloga Laísa Campos. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Oi Laísa, como vai? Tudo bem? Bem-vinda ao Religare. Olá Flávio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E você, quer acompanhar o Religare, nosso programa, de qualquer lugar, a qualquer momento? Procure por Religare, Conhecimento e Religião no YouTube ou no Spotify. Compartilhe, curta, acompanhe o nosso programa. Laísa, você que fez essa pesquisa, né, sobre estudos de gênero e na Pastoral da Juventude de Belo Horizonte, você tinha um histórico, né, tem um histórico de participação na Pastoral da Juventude. Conta para nós um pouco sobre o que é essa sua participação, que levou você a fazer essa pesquisa e escolher esse tema. Então, a minha formação mesmo de vida se deu na Pastoral da Juventude, né? Eu participei de grupos de jovens em 2009 e a partir daí eu conheci tanto a congregação dos Irmãos Maristas que acompanhavam o nosso grupo, né? E aí tinham centros, né? Que é o Centro Marista de Juventude e o Instituto de Pastoral da Juventude do Regional Leste 2, que ajudava nessa formação dos grupos de jovens, quanto a própria Pastoral da Juventude enquanto organização, né, enquanto articulação orgânica na arquidiocese. E foi um espaço em que eu participei muito ativamente, foi um espaço em que eu escolhi minha profissão e depois escolhi fazer o mestrado em Ciências da Religião por conta desse espaço, né? E percebi nessa minha trajetória muitas incoerências nos discursos e práticas que a gente vivenciava, né, no cotidiano mesmo. Então, eu quis pesquisar de onde vinha isso, né? Por que a gente tinha essas incoerências, né? A gente tinha um discurso de libertação, um discurso de igualdade, um discurso de inclusão, mas na prática mesmo, cotidiana, muitas vezes a gente excluía, a gente não era libertador, né? Principalmente com as mulheres. Né? Acontecia com os jovens, mas com menor, né, interferência, e com as mulheres. Então, eu resolvi pesquisar aí mulheres e jovens na Pastoral da Juventude. Agora, duas coisas interessantes. Então, até a opção por fazer o curso de psicologia, você fez psicologia no UFMG, né, também se deu por conta do espaço, né? E a outra coisa que eu achei legal, assim, eu não sabia que a gente tinha essa passagem comum aí na relação com os irmãos maristas, né? Eu trabalhei com os irmãos maristas no Colégio Dom Silvério por muitos Sim, anos. eu fui formada, né? Eu sempre brinco que eu sou marista de coração, né? Eu só não fui irmã porque eu sou mulher. E a congregação só admite homens, né? Mas eu tive uma formação muito ligada aí com os irmãos, porque na época tinha uma comunidade de postulantado perto do bairro onde eu morava e eles foram acompanhar os grupos da minha paróquia. Então eles introduziram tanta formação, né? Da Sim, congregação, mas principalmente da pastoral da juventude ali. sim. Bem, nós temos dois temas que eu gostaria de pedir para você ajudar a gente a compreender melhor. O primeiro deles é quando você fala em juventudes no seu trabalho, né? Qual é o perfil dessas juventudes que você pesquisou? Então, eu pesquisei mais um referencial teórico, né? Existem vários paradigmas de juventude hoje, né? A gente tem visões de juventude que foram se consolidando através dos tempos, né? Na década de 60, por exemplo, não existiam estudos de juventude, então não era possível falar sobre isso, assim, né? Não da forma com que hoje existe, né? Então, hoje existem estudos, a gente tem vários pesquisadores, Regina Novaes aí faz uma pesquisa aí no campo do religioso, Luiz Antônio É bem Grosso, lembrado. temos a Marília Espósito, temos vários pesquisadores aí no âmbito de juventude, o próprio Flávio Sofiati, né, que foi da minha banca, ele também tem aí várias pesquisas nesse campo, né? E aí existem algumas teorias já consolidadas, né, do jovem como o causador de problemas, por exemplo, né? Então, todos os problemas da sociedade são, né, vistos como um problema da juventude, né? Isso vem aí de uma visão da década de 80, do uso das drogas, né, da questão da sexualidade. Então, essas visões foram se aflorando, né, do jovem como problema. Então, muitas vezes as pessoas veem o jovem como um problema, né, ou como um desafio a ser superado. Nós temos uma visão também do jovem como protagonista da ação, né? Mas muitas vezes esse protagonismo ele está atrelado àquilo que o adulto quer. Então, quando o jovem segue aquilo que o adulto quer, né? Que é uma visão bem desenvolvimentista, né? Ele espera algo do jovem, quando o jovem atende aquilo, ótimo. Quando não atende, aí já
se passa para um outro paradigma. E esses paradigmas vão dialogando, existem outros, mas eles vão dialogando entre si, né, nessa perspectiva aí da visão da sociedade sobre os jovens. O que a gente pode dizer hoje, talvez, é que o jovem é, de certa forma, um espelho retrovisor da sociedade. Você olha para o jovem como uma lente de aumento daquilo que está acontecendo na sociedade. Então, se a gente olha para as jornadas de junho, a gente fala, foi o protagonismo dos jovens, mas era uma insatisfação da sociedade como um todo que foi vista de forma aumentada nos jovens. E por isso também a gente fala em juventudes, no plural, porque não existe uma forma de ser jovem, né? Existem diversas formas. A gente tem recortes de classes, recortes de gênero também, né? Recortes raciais. Então a gente precisa, quando a gente for pesquisar a juventude ou for, né, falar sobre juventude, a gente precisa estar ciente dessa pluralidade que existe. Sim. Um outro tema que você usou na sua pesquisa é a categoria de estudos de gênero, né? A categoria gênero. Qual que foi, né, o uso que você fez dessa categoria? Por que você escolheu fazer, né, essa leitura a partir da categoria de gênero, né, no seu estudo sobre a pastoral da juventude? Eu usei a categoria de papéis sociais, né? A ideia de papéis sociais, de que a sociedade está dividida em papéis sociais e que esses papéis são direcionados para homens e mulheres de diferentes formas. Então, a gente pode perceber isso muito facilmente no campo doméstico, né? O homem que vai trabalhar e a mulher que fica em casa. E por mais que a gente diga que isso já avançou, a gente percebe também que as profissões, por exemplo, hoje as mulheres podem trabalhar, antigamente elas não podiam trabalhar, né? Hoje elas podem trabalhar, elas estão no mercado de trabalho, mas se você olha numa instituição, numa empresa, as mulheres não estão nos lugares de decisão, não estão nos postos altos, né, de chefia. Claro, há exceções, mas se a gente olha de maneira geral, né, a gente percebe também que as mulheres, muitas vezes, no mesmo cargo que um homem, recebe menos, né, tem menos possibilidade de conseguir postos de trabalho. E muitas vezes as profissões que são voltadas para as mulheres são as profissões do cuidado. Então, desde muito, muito novas, nós somos, né, ensinadas que esse lugar do cuidado, que esse lugar do afeto é um lugar que é nosso, né? Sem fazer uma reflexão sobre isso. Então, desde muito nova a gente vai, né? Aquela divisão, né? Rosa para meninas e azul para meninos, fala um pouco disso, né? As mulheres têm alguns papéis que são esperados dela, como da reprodução, da maternidade, do casamento, né? E quando uma mulher foge a essa regra de certa forma, a sociedade a condena. Então, eu quis estudar isso porque a igreja ela reproduz isso de certa forma e também faz com que a sociedade reproduza isso. Essa visão da mulher como responsável pelo cuidado. Não é que a mulher não possa ser responsável, é claro que a mulher vai ter filhos, a mulher, né, é a única que pode gerar filhos, né, se a gente for falar, né, na questão natural, não assim, porque a gente tem outras formas de geração de crianças aí, né. Mas a mulher vai ter filhos, ela vai cuidar das suas crianças, né? Claro, ela vai ter uma responsabilidade maior, mas a questão não é só essa, a questão é que se espera isso dela, né? Se uma mulher fala que não quer ter filhos, a sociedade a condena. Se uma mulher fala que não quer um casamento, a sociedade a condena. E nesse estudo eu quis fazer um recorte bem na questão de sexo homem e mulher, né? Os papéis de homem e mulher. Eu não fui para os estudos queer, né? Para questões que aí teriam outras leituras a serem Sim, feitas. verdade. Bem, você disse que fez uma pesquisa. A gente vai voltar a falar sobre essas questões de gênero, né, no seu trabalho. Você disse que fez uma pesquisa documental. Né? Que documentos você investigou na sua pesquisa? Então, eu fiz algumas escolhas, né, nessa pesquisa e eu escolhi primeiro estudar o Vaticano II, porque foi no Vaticano II que ocorreu um concílio com presença de mulheres. Elas tinham voz, mas elas não tinham espaço de decisão, elas não tinham voto, né, no concílio. Mas elas foram, de certa forma, incluídas aí no Concílio Vaticano II. Então, eu estudei documentos do Vaticano II, pensando nessa lógica de que o Vaticano II, né, na pirâmide, né, concílio seria algo maior, depois na Igreja do Brasil, né, na Igreja Mundial, na Igreja do Brasil eu estudei documentos da CNBB e depois estudei documentos da Arquidiocese de Belo Horizonte e também da Pastoral da Juventude a nível nacional e da Pastoral da Juventude de Belo Horizonte para poder fazer de certa forma, um diálogo entre esses documentos, para poder Sim. perceber como que essas visões se cruzam, como que você percebe essas visões na ponta, né, na atuação da pastoral.
Porque o seu interesse era investigar a situação das mulheres, tanto no espaço eclesial no sentido mais amplo, quanto na pastoral da juventude em sentido mais específico. Sim, perceber como é que a igreja percebe as mulheres, né, e percebe os jovens, para a partir daí perceber como que essa visão se dá também na pastoral da juventude, que é a igreja, né? Muitas vezes ela tem posições, às vezes, divergentes da igreja, né, no diálogo, mas ela é igreja, então ela segue algumas questões também que a igreja coloca. E esses documentos, eles sinalizam o que exatamente na sua percepção sobre o papel das mulheres na igreja? De maneira muito geral, eles reproduzem essa ideia do cuidado, né? A mulher é responsável pela reprodução, é responsável pelo lar. A gente percebe alguns avanços, algumas discussões, né, mais progressistas nesse campo aí da reprodução, mas nada é muito concreto, assim, né? Até mesmo a gente vai falar também do papado de Francisco aí, mas a gente percebe que a visão da mulher para a igreja não mudou ao longo dos anos, né? A gente percebe hoje, por exemplo, a gente tem aí uma mulher que está indicada para ser secretária do próximo sínodo que vai acontecer, né? A primeira vez que isso acontece. E já há uma reação conservadora a isso, porque as pessoas ainda não entendem a mulher fora desse lugar de submissão que a própria algumas organizações da própria igreja leem, né, a mulher como submissa por conta de uma passagem bíblica que é interpretada, né, de forma muito literal. Então a gente tem aí a mulher nesse lugar de submissão Sim. pela visão da igreja. Já a juventude ela passa por momentos assim, né? A gente tem alguns momentos em que a gente percebe que a juventude é um grande, de certa forma, uma grande esperança da igreja, mas também existe essa visão do desafio, como eu falei no início, né, do Sim. problema. Né, existe um certo medo de trabalhar com a juventude, é o que eu percebo assim, nos documentos. Né? A gente tem que dar espaço, mas tem que cercear esse espaço. Né? E aí, na interlocução de jovens e mulheres, a gente percebe que temos aí um, uma clivagem aí de dessas várias questões na vivência dessas jovens mulheres. Eu não pesquisei, não fiz entrevistas, né? Não pesquisei, não fiz pesquisa de Sim. campo. Né? Quem sabe no futuro próximo aí eu possa fazer, mas a gente já percebe algumas coisas. Ótimo. Bem, no Religare de hoje eu converso com Laísa Campos. Nós estamos falando sobre estudos de gênero e pastoral da juventude. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa com a Laísa. Até já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a psicóloga Laísa Campos. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas e nós estamos conversando sobre relações de gênero, melhor dizendo, sobre estudos de gênero e a pastoral da juventude, sobre as relações entre as mulheres, os papéis que elas desempenham, como elas são percebidas na comunidade eclesial e que espaços elas ocupam na comunidade eclesial. Pelo que você então vinha dizendo, Laísa, no primeiro bloco, nós podemos falar o que a respeito, né, do papel das mulheres? A igreja tem sido um espaço de libertação para as mulheres? Aí, quando a gente fala igreja, a gente abarca muitas coisas, né? É Mas, muita assim, coisa, de não? modo Verdade. geral, de modo geral, a gente percebe que não, assim. A gente percebe que que a igreja ainda coloca a mulher nesse lugar do cuidado apenas, né? Não das decisões. Apesar de, se a gente perceber aí, né? As pesquisas mostram que aí é mais ou menos 50% entre homens e mulheres que participam da comunidade eclesial. E as mulheres estão saindo da igreja, né? Então, só esse movimento de saída que a gente percebe, né, que há uma redução, né? Se a gente for olhar pesquisas ao longo dos anos, há uma redução do número de mulheres que participam das igrejas, né? Mais especificamente da Igreja Católica, a gente percebe o quanto esse espaço não é democrático, o quanto esse espaço não tem feito tanto sentido para elas. E aí é importante a gente pensar o porquê, né? E aí por isso um pouco também essa pesquisa, né? De levantar questões que a sociedade tem discutido, mas que a igreja não tem discutido. Então a mulher ainda está nesse lugar da família, né? Da casa. E muitas vezes não é só o que a mulher quer. Ela pode querer isso também, mas não é só aquilo que ela quer. Você falou que uma mulher poderá ser secretária do próximo sínodo,
né? Qual tem sido o papel de Francisco, né, nesse debate? Né? O Papa Francisco tem se manifestado a respeito, tem se pronunciado, suas cartas apostólicas têm sinalizado alguma posição diferente a respeito? Sim, Francisco é um homem num espaço de decisão. Então, algumas coisas, de certa forma, são esperadas, no sentido de que ele não perceba algumas falas que ele faz. Por exemplo, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele fala da mulher, ele fala do serviço, né? A mulher, do serviço de modo geral, né? E a gente já percebe que a igreja tem essa ideia da mulher como um espaço, como lugar de serviço. A mulher está a serviço da igreja, né? Num lugar mais secundário. E o Papa fala da importância de trazer as mulheres para os espaços de decisão, mas, por exemplo, ele já fala que o espaço do ministério de ser padre e tal não pode ser colocado para as mulheres, porque aí ele vai explicar que isso não deve ser visto como espaço de poder, mas um espaço de serviço. Então a gente tem, né, as mulheres nos espaços de serviço, mas também não é qualquer serviço. Mas, ao mesmo tempo, o Francisco ele tem dado tem feito algumas ações, mais do que os discursos, eu percebo mais ações no sentido de incluir. Por exemplo, esse convite que ele fez, né, no sínodo. A própria querida Amazônia, né, o último no sínodo anterior que a gente teve, ele fala para a gente ler o documento do estudo, não o documento, apenas o documento final, porque no documento do estudo traz, além de outras questões, essa questão da participação da mulher, da presença das mulheres na igreja. Então eu percebo que existe um certo discurso numa tentativa de inclusão, mas eu acho que as práticas elas refletem um pouco mais, mas ainda assim é bem tímido, assim, é um processo bem lento. Bem, vamos nos aproximando daquilo que foi assim o seu foco de atenção na Pastoral da Juventude, na Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Não vai dar para a gente falar da CNBB aqui, né? Sim. Não vai dar tempo para a gente partir, porque você fez também análise de documentos da CNBB. Mas falando de Arquidiocese de Belo Horizonte e de Pastoral da Juventude, né? O que é que você tem a dizer sobre o papel das mulheres, né, nesses espaços eclesiais? De modo geral, a Arquidiocese de Belo Horizonte passou aí por um processo de 6 Assembleias do Povo de Deus. Só de ter um processo de Assembleia do Povo de Deus, que é uma espécie de consulta eclesial para todos que fazem parte da igreja, ou talvez até alguns que não fazem parte, porque houveram pesquisas abertas para serem respondidas, eu já percebo como um avanço, como uma possibilidade de ampliar essa discussão de gênero, a discussão de juventudes, mas, assim, as definições, elas mostram que em alguns momentos há avanços e em alguns momentos nem tanto. Então, por exemplo, eu destaco a Quinta Assembleia do Povo de Deus. Ela teve, assim, um projeto pastoral, né, um produto final dessa Assembleia, em que a gente percebia, né, a possibilidade, principalmente das juventudes, de serem incluídas na discussão da igreja, porque teve uma linha de ação específica para a juventude. Era momento de Jornada Mundial da Juventude no Brasil, era um momento de campanha da fraternidade voltada para as juventudes, mas ainda assim é uma abertura da igreja. A gente percebe também uma abertura na participação das mulheres, ainda vinculada ao laicato, né? Tá lá vinculada ao laicato, e aí eu acho que é uma outra chave de leitura importante para a gente fazer, né? Que é como é que é a participação da mulher no laicato, né? Eu não falo disso no trabalho porque não dá tempo mesmo da pesquisa de você fazer, mas eu acho que é uma outra chave importante. E aí, na Arquidiocese de Belo Horizonte, isso se repercute na Pastoral da Juventude, porque a Pastoral da Juventude segue a Arquidiocese. Então, ela vai fazer seus planos de pastoral próximos aos planos de pastoral da Arquidiocese. E a gente percebe que alguns passos são dados nessa reflexão. A gente percebe que a partir de 2017 para 2018, isso é feito de forma mais consciente, né? Com materiais que falam sobre isso, que discutem a questão das masculinidades também, que é algo que eu não abordo na pesquisa, mas que é uma coisa importante de se trabalhar na questão dos estudos de gênero, né? A construção da masculinidade. Então, a gente percebe que a pastoral tem dado passos hoje nesse sentido da inclusão, né? E até tentar, por exemplo, coordenações paritárias, né? Que sejam com a mesma participação ou com pelo menos uma participação maior de mulheres, né? Hoje a gente tem 2 coordenadoras gerais da Pastoral da Juventude Mulheres, né? A gente já teve também uma coordenadora geral, só uma coordenadora geral mulher, né? Num grupo que eram 4 pessoas, que eram 2 mulheres e 2 homens, e a mesma, isso aconteceu por 2 vezes.
Sim. Essa paridade aí de ações. E a gente tem uma campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. Então, de certa forma, a Pastoral da Juventude do Brasil tem discutido a questão da violência contra a mulher, né? Que também é algo que é importante na discussão e nos estudos de gênero. Certamente. Laísa, você falou no início que tudo começou quando você percebeu que havia uma distância entre teoria e prática, não é? Então, depois desse caminho percorrido, dessa pesquisa realizada, né, o que é que você diz hoje, né? Quais são os problemas, né, nessa relação entre um discurso e uma prática em relação à pastoral da juventude e o papel das mulheres? Eu acho que o primeiro problema que a gente pode levantar é que uma prática distante da teoria, né, é uma prática que acaba afastando as mulheres, né? Muitas vezes elas não participam. A gente percebe isso na história da pastoral. A gente tem sempre muitas mulheres, mas quando vai para os espaços de decisões não tem. E às vezes nem é porque o espaço não permite isso, mas porque as mulheres não se sentem parte desse espaço, né? Acho que aí teria que ter uma investigação junto com essas mulheres, mas o que a gente pode imaginar é isso, assim, elas não se sentem pertencentes a esse espaço, elas não se sentem à vontade para ocupar esse espaço, ou elas não têm tempo porque outras questões da sua vida impedem, porque ela também está nesse espaço de cuidado da casa, né? Mesmo que a mulher participe do espaço da igreja, muitas vezes ela só participa depois que ela faz as coisas da casa. Então, às vezes, ela não tem esse tempo e esse espaço, né? Se a gente for falar das mulheres mães, então, né? Tem aí os filhos para cuidar. A gente teve um momento na pastoral que a gente teve pessoas com filhos, né? Então, como é que a gente faz esse processo de inclusão também dessas mulheres com filhos nesse espaço? Acho que a gente tem muitos problemas para pensar, mas que eu sinto que já foi iniciado, né? Já foram dados alguns passos nesse sentido na pastoral da juventude, de discutir essas relações de gênero, de repensar, né? Não é uma discussão fácil, porque mexe aí com certos privilégios masculinos, né? Mexe aí com questões hierárquicas da igreja. Então, é uma discussão que é muito difícil de ser feita, mas que também não adianta ficar só no discurso, né? Se está só no discurso e não está na prática, a gente afasta essas mulheres quando não as fere, né? Quando não as coloca, né, num lugar, né? Diferente daquilo que está sendo proposto para elas. E isso pode causar aí até algum problema, né, na vida dessas mulheres. Também um tipo de violência, não é, Laísa? Sim, exatamente. Laísa, muito obrigado pela sua participação aqui. Pelo que você falou, essa pesquisa tende a seguir, né? E por tudo que você falou, parece ser muito importante que ela prossiga. Né? Um abraço para você. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, um abraço. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades e cursos, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!